dia para todo mundo! A Super Quarta chegou com um festival de jogos da 7ª rodada do Brasileirão e o líder em campo. Com Lucas Moura relacionado para o Sintético de Minas e mudanças no time titular, o São Paulo tem pela frente o Atlético, que busca se distanciar do Z4. Ainda sem treinador, o desfalcado Cruzeiro encara o Furacão na Arena da Baixada. Em Salvador, o Bahia recebe o Bragantino de olho no Palmeiras e nas primeiras posições. Na Copa do Brasil, show dos visitantes que avançaram para a 5ª fase do torneio. Na Liga dos Campeões, destaque para a remontada espetacular do Sporting sobre o Bodo Glimt. E também mais uma noite histórica de Vini Júnior na classificação do Real Madrid sobre o City. Na Vila Belmiro, com o Neymar titular, o Santos recebe o meu desesperado Inter. No Maracanã, tem o clássico Vasco e Fluminense. No interior, Mirassol e Coxa. E o confronto entre Palmeiras e Botafogo é especial para Abel Ferreira. Ele vai ultrapassar Vanderlei Luxemburgo e alcançar a marca de maior número de jogos no comando do Verdão em casa. Olha só. Que em conjunto temos feito coisas muito boas para os nossos torcedores, criar uma identidade, uma filosofia em que os nossos torcedores se revejam nesta atitude resiliente, nesta atitude de nunca desistir, procurar todos os dias o nosso melhor para que os nossos torcedores possam também usufruir, sobretudo, das nossas vitórias. É clássico, é Fluminense e Vasco no Maracanã. Queria que você falasse da expectativa e da preparação nesses 2 dias para esse jogo, para esse confronto. A expectativa é das melhores, né? O time está bem focado, todo mundo vem trabalhando aí bem. E eu tenho certeza que vai fazer um bom jogo aí. O mais importante é amanhã a vitória. Sí, no, estamos preparándonos bien, un trabajo muy intenso. Sabemos que San Pablo tenía una buena racha, pero jugamos de local y tenemos que sacar una victoria. Mais um jogo fora de casa, dificílimo. A gente sabe que o brasileiro são 38 finais, então a gente vem pensando jogo a jogo, é mais uma final, mais um jogo muito importante. Então eu acho que cada vez mais a gente vai ter que entrar em campo mais concentrado e aí correndo ainda mais para que a gente possa continuar com esses jogos aí de vitórias, para a gente continuar mantendo na tabela de cima, que é o que a gente quer durante todo o Campeonato Brasileiro. Série A pedindo passagem aqui no Jogo Aberto e eles também. Aqui comigo, Cicinho, o líder do Campeonato Brasileiro, que hoje joga fora de casa no Sintético em Minas contra o Galo. Cicinho, mais 3 pontos na conta? Bom dia, menina Renata. Bom dia, amiguinhos. A esperança é essa pelo grande momento que vive o tricolor paulista. Então, o torcedor São Paulino, o Roger falou pezinho no chão, mas o torcedor está nas alturas. E pega o Galo no momento conturbado, então é mandar ataca, afundar o adversário e continuar subindo na tabela e se distanciando, porque a nossa frente, Renato, nós não estamos vendo nada, não. Hoje não tem choro do tapetinho, não? Pra jogar no sintético? Chegou um ponto que nós temos que se adaptar em qualquer um, Edu. Entendi. Quero ver contra o Palmeiras. Edu Dracena, eu estou pensando em você agora. Vou explicar o motivo. O Cruzeiro joga contra o Furacão, lá no Paraná, precisando desesperadamente do resultado. O Santos enfrenta o meu Colorado. O Santos um pouquinho melhor, Neymar magoado com a seleção, vai ter que trabalhar, mas trabalha depois, tá, Neymar? Não precisa ser hoje. E ainda teremos um encontro que nos últimos anos foi muito especial. Palmeiras e Botafogo em situações bem diferentes na tabela. E aí, Edu, tá mais interessado no quê? Bom dia, né? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. 3 jogos que vai mexer com o meu coração, viu, Renata? Até porque o Cruzeiro sem treinador, aquela turbulência, né, na zona de rebaixamento. O Santos em casa, apesar que vem de 3 resultados sem derrota, então isso já é um ânimo a mais para nós. E agora o Palmeiras jogando em casa diante do Botafogo, que não ganha do Botafogo há 4 anos. Desde 2022 o Palmeiras não ganha do Botafogo no Allianz Parque. E tomara que hoje tire esse tabuzinho que acabou se criando. Ronaldo Giovanelli. Corinthians é só amanhã, lá no Sintético da Chapecoense, mas a rodada promete. Se você hoje pudesse palpitar agora, quem terminará na liderança nesta noite? O São Paulo ou o Palmeiras? É palpite? É.
Só quero dos dois, o resto não precisa. Tá. Bom dia, bebida Renata e seus cavalos. E hoje um dia especial, né? Você falou hoje, né? Que era pra eu responder pra você hoje. Hoje um dia especial. O Yuri Alberto fazendo aniversário hoje, olha. Meu artilheiro querido. Um beijo e votos de felicidade pro Yuri, que ele volte rápido, hein? Porque tá fazendo muita falta no Corinthians. Não muda de assunto, não. E aí, dia, meus quem amigos. vai terminar na liderança? A liderança do campeonato? Palmeiras, São Paulo. Fluminense! Fluminense termina essa rodada aí. Em primeiro lugar. Tem chance, né? Tem que fazer as contas. Dá uma coisa e tal. Foi bem, você foi bem. Seguinte, pra quem ama velocidade, como eu, não é? Adora velocidade. Esse é um final de semana muito diferente aqui no Brasil. Lá em Goiânia, teremos a segunda etapa da MotoGP, circuito mundial. Atenções aqui pro nosso país. E quem está acompanhando tudo de perto é o Thiago Fagnani. Pra você, aquele bom dia. Olá, Fagnani. Oi, Renata. Os trabalhos continuam por aqui no Autódromo Internacional de Goiânia para o Grande Prêmio do Brasil de MotoGP. A MotoGP de volta ao país após 22 anos. Agora, podemos dizer que o clima está diferente, porque pilotos e equipes estão na cidade. A gente consegue perceber na movimentação aqui no autódromo e também nos hotéis. No nosso hotel, por exemplo, muitos membros das equipes da MotoGP já estão por lá e começando os seus trabalhos, trabalho de montagem dos boxes aqui na pista. Inclusive o Diogo Moreira, o piloto brasileiro, colocou até em suas redes sociais sua chegada à capital do estado de Goiás. E sobre as chuvas que estão atingindo a cidade de Goiânia, bom, ontem uma forte chuva caiu por aqui e tivemos alguns pontos de alagamento nas curvas 1, 3 e 13, mas conversei com o pessoal da organização e eles explicaram. Estes alagamentos na pista aconteceram por conta de umas placas de publicidade e também placas de grama que foram colocadas em pontos de escoamento. Mas ontem, logo após a chuva, em 30 minutos, essa água foi embora e ontem à noite já realizaram os trabalhos para o remanejamento destas placas de publicidade e também das placas de grama. Lembrando que sexta-feira tem treino livre, sábado, corrida sprint, classificação e no domingo também, claro. A corrida principal é a MotoGP na tela da Band. Tá começando a 7ª rodada da Série A e os detalhes, as curiosidades, quem joga, quem tá fora, tudo isso, arbitragem na sequência. Confere essa. Tapetão e polêmica na Copa Africana de Nações. 2 meses atrás, revoltada com a arbitragem, a seleção de Senegal chegou a abandonar o campo antes de conquistar o torneio. Só que Marrocos entrou com um recurso e agora foi declarado campeão africano. E o repórter Nilton Nunes vai trazer os detalhes dessa confusão toda. Olá, Nilton! Olá, Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Reviravolta no futebol, olha só esta situação. A Confederação Africana de Futebol anunciou nesta terça-feira a decisão sobre a controvérsia final da Copa Africana de Nações, disputada entre Marrocos e Senegal. Após analisar o recurso apresentado pela Federação Marroquina de Futebol, o júri de apelação determinou que o Senegal violou o regulamento da competição ao adotar uma postura considerada irregular durante o jogo, incluindo atitudes que comprometeram o andamento normal da partida. Foi aplicado o artigo número 84, que prevê derrota por desistência. Com isso, o resultado da final foi oficialmente fixado em 3-0 a favor da seleção marroquina. A decisão encerra semanas de controvérsias em torno dos incidentes ocorridos durante o jogo decisivo. Já a Federação Marroquina foi responsabilizada por falhas organizacionais, incluindo incidentes com gandulas, uso de laser e interferências na área do VAR. As multas foram parcialmente reduzidas, mas algumas sanções foram mantidas. Dá para dizer que os Leões do Atlas ainda ficaram no lucro. A derrota dentro do campo foi muito pesada ao Marrocos e ocasionou a saída do treinador Regragui, que agora está
desempregado, mas ao menos é campeão. A decisão da CAF deve continuar gerando muitas reações e polêmicas pela África, especialmente no Senegal, que vê escapar o título fora das 4 linhas. Um dos desfechos mais polêmicos da recente história do futebol mundial. Que loucura! Edu Dracena, olha só, aí no tempo normal perdeu um pênalti. Perde na prorrogação, não é? E aí quer ganhar no tapetão. Eu não entendo. Marrocos deveria ficar na dele, pensar assim, vamos jogar bem a Copa do Mundo, esquece. Mas foi pro tapetão, é muito estranho. Eu não gosto disso. Eu também, muito feio, Renata. Como você falou, perdeu no campo, perdeu um pênalti, perdeu o treinador também, porque depois da derrota o treinador foi mandado embora, não vai voltar mais. Então, para mim, são cenas lamentáveis, até porque tem que se ganhar dentro do campo. Ok, tem erros e acertos, a gente tem que aceitar. Infelizmente, né, o Marrocos quis entrar aí na justiça e acabou ganhando. Então, para mim, é muito, muito triste. Eu não comemoraria esse título aí para mim, porque não serviria como consolo para qualquer jogador. Isso vai dar pano para manga. E muita gente conseguiu a classificação, Ceará e Fortaleza, Paysandu, o Atlético, o Operário. Foi bacana, hein? Todo mundo se deu bem, teve reclamação para variar com a arbitragem. Eu quero gritar gol, 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 eu quero gritar gol, gol. Mesmo em jogo único, o fator mandante não valeu de nada. A noite de Copa do Brasil foi mesmo dos visitantes. O Fortaleza viajou até o estádio Luso Brasileiro, na zona norte do Rio de Janeiro, para vencer o Nova Iguaçu por 1-0. O único gol do jogo foi marcado por Vitinho. Outro time da Série B que avançou à quinta fase da Copa do Brasil foi o Atlético, 3-1 para cima do Sport, com destaque para o centroavante Ronaldo Tavares, que marcou 2 com extrema categoria. Já que estamos falando de categoria, dá uma olhada no golaço de Hildeberto para o Operário do Paraná contra o Londrina. Um chute que valeu uma bolada de mais de 2 milhões pela classificação do Fantasma à quinta fase da Copa do Brasil. Não sem antes um sofrimento básico, porque o goleiro Wagner teve que pegar um pênalti no último minuto de jogo. Vale lembrar que neste ano o Operário foi campeão paranaense justamente nos pênaltis contra o Londrina. Também nas cobranças de pênaltis, o Ceará eliminou o São Bernardo e se garantiu no maior mata-mata do país. Brilho total para o goleiro Richard, que defendeu 3 cobranças dos paulistas. Mas estava faltando uma polêmica de arbitragem, não acha? E ela veio na partida que rendeu classificação do Paysandu contra a Portuguesa no Canindé de virada. Em busca da melhor campanha da história do time no torneio, a Lusa parecia ter embalado. Marcou com Igor Torres e René para abrir 2-0 antes do fim do primeiro tempo. Pedro Henrique diminuiu para o Paysandu. Só que aos 22 minutos do segundo tempo, Eduardo Biazos foi traído pelo gramado e fez isso para cima de Castro. Choveram mais cedo para o zagueirão da Lusa. Mesmo assim, a Portuguesa ia segurando a classificação até os acréscimos. Mas aos 47 minutos, aquele momento que só o futebol proporciona. Ítalo empatou para o Paysandu, só que dá uma olhada na ajeitada antes de mandar para a rede. Polêmica, hein? E a partida virou um pesadelo para a Lusa aos 51 do segundo tempo. Castro arriscou de longe e o goleirão Bruno Bertinato aceitou. Paysandu classificado. Eu achei que foi merecida a vitória pelas chances que nós criamos, pelo volume de chances que nós tivemos. E revolta do lado lusitano. Preocupa uma fase tão importante dessa, da competição, você tem uma arbitragem tão ruim, e você não tem VAR, você acaba sendo prejudicado no lance de expulsão, que não foi, o lance para cartão vermelho, e o lance do gol, que para mim é um erro bizarro da arbitragem. Erro bizarro mesmo. A arbitragem era confuso, muita gente na área, mas ela poderia ter visto um bandeira, poderia ter visto. Não tem VAR, então a gente sempre diz, é ruim com o VAR, pior sem ele. Porque nesse caso, nitidamente, a Portuguesa foi prejudicada. O Paysandu não tem nada a ver com isso, conseguiu a sua classificação, foi batalhando pelo resultado.
mas aí realmente o Fábio Matias tem que reclamar e a torcida da Lusa vai ficar chateada, Ronaldo. Então, mas será que esses árbitros aí, eles são profissionais também? Da Copa do Brasil? Igual da Série A? Eu não sei, não. Porque ele tá muito próximo e essa bola, ela cai no chão. Olha lá. Ela morre, né? Ela morre ali, ó. O cara vai falar, pô, será que foi na cabeça mesmo? Ela morre ali, ela cai ali, ó. Então, eu não sei se dá pra falar que ele não viu. Se dá pra falar que ele... Olha lá, Eu não acho que teve má fé aí, honestamente. O que eu vejo é que era muita gente, o lance é rápido, a gente tá vendo em câmera lenta. E o árbitro não tem a chance de rever. No jogo mesmo, que eu tava assistindo esse jogo, porque eu tava vendo, eu tava torcendo pra Portuguesa. Nada contra o Paysandu, nada. Você não viu quem era o árbitro? Eu não vou nem falar o nome dele. Por quê? Porque eu não gosto de falar o nome dessa turma aí, porque depois eles ficam aí caçando pra processar, eles querem ficar olhando pra processar. Vai ter coisa Eles que só fazem a lambança, A produção depois me querem informa processar. que é Jefferson Ferreira de Moraes, já apitou vários jogos na Série A. Ele era o responsável pelo apito nessa partida. Mas eles são muito coisa que só fracos. acontece com a Portuguesa. Mas é inadmissível o que foi feito aí, Edu. A bola morre, a bola cai ali, velho. Eu discordo também que ele não marcar essa falta aí. E a expulsão também, pra mim, eu acho também foi desnecessária também. Dividiu a bola ali, contato, entendeu? Por isso que a gente sempre falou, você falou muito bem, Renata, o VAR. Mas só que, infelizmente, esses árbitros estão se escorando no VAR. Aí quando não tem, eles se perdem, entendeu? E tem que lamentar, porque vale dinheiro, é um jogo só, então não tem muito o que fazer, não dá para recuperar. E a Portuguesa vem embalada, fez um campeonato paulista muito acima do esperado e agora fora da Copa do Brasil, que era um objetivo também. Bom, vamos voltar para a Série A. Aqui está a agenda de jogos da 7ª rodada. Começa nessa quarta-feira. Não é 6ª rodada, é 7ª, tá errado ali. Então, só retificando aqui, 7ª rodada, não a 6ª. Palmeiras e Botafogo abrem os trabalhos no Allianz Parque. Jogaço, hein? Olha, Bahia e Bragantino, duas boas equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova. Quanto? 5-0 pro Bahia. O Bragantino só joga contra o Corinthians. O Bahia me deixou triste no final de semana. Ai, ai, ai. Bom, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Edu Dracena, lá na Arena da Baixada. O Wesley Carvalho, que vai assumir aqui, também trabalhou no Atlético Paranaense. E isso, já foi técnico efetivo até, lá em 23, mas não durou muito. No Atlético Paranaense, o Petralha muda bastante, né? Bom, Mirassol e Coritiba, lá no Maião. Mirassol e Coritiba, hein? Que jogo... Coritiba um visitante chato, hein? Vem de 2 vitórias seguidas. O Ronaldo que o diga, né? Eu não digo nada, vamos pra fora. Vira. Olha só, talvez o jogo mais importante da rodada, o Atlético Mineiro recebendo o líder São Paulo na Arena MRV, Cicinho. São Paulo vai entrar em campo já sendo líder, né? Porque o Palmeiras não vai conseguir ganhar do Botafogo. O São Paulo há 10 anos não ganha do Galo aí, você acha que vai ganhar agora? Não sei, o Galo não tá muito confiável, não. Pela primeira vez. Gente, olha que atrativo esse Vasco e Fluminense. O Vasco reabilitado com o Renato Gaúcho e o Fluminense do Subeldia muito bem na parada. Ontem apresentou 2 reforços. Jogo do Maracanã às 21h30. Mesmo horário. Aí é... Ei, menino Ney. Hoje você gosta de fazer gol no Inter. Você sabe que eu tô num ponto que eu tenho mais medo do Inter do que dos adversários. Ei, Ney. Que fase. Aquele gol que você fez lá contra o Internacional Libertadores. Só um pouquinho só. E o horário muito tarde, hein, menina? Depois é só mimir, ó. Esses são os jogos da quarta-feira. Amanhã tem mais partidas acontecendo, mas vamos falar desse Santos e Inter, o jogo que está mexendo com o meu coração, com a minha razão, com a minha emoção. E a tabela? Não vai ter a tabela? Pura. Depois. Depois. Cria da base santista, Veríssimo deixou o Peixe em 2021, depois do vice na Libertadores, com título paulista e 184 jogos pelo clube. Dali em diante, jogou no Benfica, no Corinthians, no futebol Qatari e até na seleção brasileira. E com esse currículo, propostas não faltaram pelo zagueiro, mas o coração falou mais alto. Eu cresci aqui, eu cresci dentro do Santos. Meus filhos nasceram em Santos, então a gente tem uma história aqui dentro e é uma história que eu quero dar
dar continuidade. O último jogo de Veríssimo foi há menos de um mês no Catar. Mas por causa da guerra no Oriente Médio, o zagueiro não conseguiu manter uma rotina de treinos adequada até voltar para o Brasil na última quinta-feira. Desde então, ele vem treinando com o elenco do Santos. Contra o Corinthians, já ficou no banco. E agora, contra o Inter, se sente pronto para estrear. Teve uma parada ali, teve uma pausa um pouco longa, onde eu continuei trabalhando, porém um pouco com limitações. Mas se for depender da vontade, eu tô com muita vontade. Eu quero muito. Sem Luan Pérez, que está suspenso, o Santos deve ir a campo com Brazão no gol, um trio de zaga com Adonis Frias, Zé Ivaldo e Lucas Veríssimo. No meio, William Arão, Oliva e Menino, com Rony e Barreal nas alas. E no ataque, Neymar e Gabigol. A pressão em torno do trabalho de Vojvoda continua, a ponto de que um novo tropeço hoje pode ser decisivo para o fim do trabalho do argentino, que vem sendo muito questionado desde a eliminação precoce no Paulistão. Eu me blindo ante essa pressão, digo, bueno, eu estou bem porque dentro estou bem. A pressão também é forte no Colorado. Na lanterna do campeonato, com 2 pontos, o Inter vive uma semana marcada por protestos. Depois das cobranças feitas contra o elenco após a derrota para o Bahia, torcedores foram ao CT para falar com algum representante do clube, mas não foram atendidos. E então deixaram um bandeirão contra o presidente Alessandro Barcelos na porta do CT e também do Beira-Rio. Nós temos o trabalho diário, a gente cobra, a gente incentiva e agora é o momento de a gente continuar firme. Suspenso contra o Bahia, Pesolano retorna nesta quarta e deve armar o time com Rocher no gol, Aguirre, Mercado, Vitor Gabriel e Matheus Bahia na defesa, Ronaldo, Bruno Gomes, Bernabé e Alan Patrick no meio-campo, Carboneiro e Borré no ataque. Diagnosticado com uma lesão na coxa, Kaique não joga, assim como o volante Paulinho, que está suspenso, e o volante Benjamin, que também está lesionado. Mas a notícia boa para o torcedor é que o retrospecto do confronto é favorável. Nos últimos 15 jogos, o Inter só perdeu para o Santos uma vez. E no ano passado, na Vila, deu Colorado. Agora o time precisa repetir a dose para quebrar o jejum de 4 jogos sem vencer. O trabalho está sendo feito, isso fique tranquilo. Nosso torcedor pode ficar tranquilo. Queria primeiro um astral melhor. Então vai embora, pega sua mala, suas coisas, limpa o armário e some. Só isso. Quero discordar de O quê? Que é isso? Quantos times ele já montou, quantos treinadores já contratou e foi reeleito porque chegou numa semifinal de Libertadores quando o Fluminense com o Diniz amassou o Inter e ganhou o título. A onça já bebeu água faz tempo, a onça não bebe nada. A onça não bebe ponto no Brasileiro, não bebe gol, nada. Nada! Ah, mas eu não jogo, eu não faço gols, eu não entro em campo. Mas você é a aura, é aquele que administra, é o estilo que hoje predomina no Beira-Rio. O estilo perdedor, lanterna, ruim, que não me deixa mais feliz. Gente, eu não consigo entrar no carro e ser feliz, não consigo tomar banho e ser feliz. Eu acho não que o consigo Negão voltou de férias, aproveitar uma Negão, refeição. Nada, nada. Sabe, nada. Ô, Negão, você voltou de férias, volta devagar, porque você tá muito rápido, bebê. Mas deixa eu falar uma coisa. A onça tá brava aqui, a onça. Não tá bebendo Essa onça é bem inofensiva, viu? Agora... Um dia não tem, um dia é riqueza, outro dia é pobreza. Legal. Não, o meu é só pobreza. Edu, em contrapartida, o menino Ney disse que vai trabalhar no silêncio. Agora é trabalhar em silêncio depois que não foi convocado. Mas deixa pra trabalhar depois, Neymar. Tem tempo pra trabalhar. Não precisa ser hoje, na Vila. Apesar de eu estar de vermelho hoje, eu não sei entendi. que figurino... Isso é uma ironia? Figurino, que isso? Que eu coloco de vermelho hoje, pelo amor de Deus. Agora, o Neymar tá certo. É trabalhar em silêncio, é fazer o que ele sabe fazer, jogar futebol. Fazer gol. Principalmente contra o Inter, ele gosta de jogar contra o Inter, fazer gol. E gol bonito. Então, tomara aí que o Já Santos ganhou até hoje... um prêmio Puskás. Então. Ai, sério, não tem motivação. Tem. Renato, pra ele toma tem. cuidado,
E o que a gente espera agora do Vojvoda é que ele mantenha o esquema tático. O melhor jogador para mim no jogo contra o Corinthians, Rony, de lateral direito. O Rony jogou muito, de lateral direito. Então, quem sabe a gente arrumou o lateral. Mantenha. Rony, vai pode fazer gol também, Rony. Pescar. Longe da Vila. Mantenha o esquema tático, dá confiança para esses jogadores e tranquilidade. É claro que teve lesionados, teve suspensão agora, né, que o Luan Pérez foi expulso, de repente só muda as peças. Mas o esquema deixa aí que funcionou, principalmente no início. Mas depois, com o treinamento, a gente consegue ver uma evolução no Santos. E pedir pro Rony, pro Gabigol, depois mandar mensagem pra gente, seus bebedoleiros do papai. E pra que mensagem? Hã? Não precisa. Não, pode mandar mensagem pra mim, o Rony. Saudade de vocês, Rony Rústico. lindos do papai. Rony Rústico, vamos Rony, Gabigol. Depois ele manda uma risadinha. Não, manda pra nós. Você tá tão bem. Mostra o Ronaldo aí, gente. Olha com o Inter de fundo. Ah, eu tô bonito, tô cabeludo, bebê. Olha, cortei o cabelo pela manhã. Tá meio um batimentozinho, mas tudo bem. Rony, Gabigol, bebido lindo. Tem que ganhar, porque Cicinho. a corda tá no pescoço do Vojvoda. É? Se não ganhar... Mas e a corda tá no pescoço do Pessolano bem mais Não, pesada. acho que não. Não, ele não tava nem no banco no último jogo. Tava Ele tá voltando agora. Tava descansando. Entendeu? Então, eu tava mais tranquilo. Vocês sabem que eu não vejo o técnico como o principal culpado. Tem que começar um trabalho, tem que dar sequência, tem que resolver outras coisas. Mas, enfim, no futebol, quando o presidente quer tirar a própria culpa, o que ele faz? Demite um técnico. Isso, na hora. É isso. Joga pros leões. Aí o Abelão não tá lá suspenso por causa do negócio de homofobia e tudo mais, então. Então vai fazendo, né? Você vai somando as coisas. Então tem que segurar o treinador até o Abelão ficar pronto, aí coloca o Abelão. Ô, Cicinho, você que é opinião neutra nesse jogo. Opinião neutra. Pra Santos e Inter. E aí? Que eu tô... É mais ou menos. É que eu fico imaginando o torcedor do Inter, né? Assim como você, torcedora, ouvindo a entrevista do auxiliar aí, pedindo calma, né, pro torcedor. É difícil. Não, isso aqui eles pediram no começo do ano. Esqueçam 2025. Limpem 2025. Esqueçam. Vai ser pior. Ei. Esqueçam esse Paulistinha. Não, esse aí já é outro. Isso é outra história, né? O Ronaldo, ano passado, só lembrava do Paulistão. Esse ano ele não lembra nunca. Eu lembro da Supercopa, olha que lindo. Ô, Cici, o Rambo, quando entrou na Floresta, o cara pediu calma pra ele também. O coronel falou assim, Rambo, calma. Só que ele disse o Ronaldo só pensa na no cidade. Na cidade pediu calma, na floresta ele é mal. É igual o Santos. E a onça mora onde? Onde que a onça mora? Mas assim, uma coisa, ele falou a verdade, é que o trabalho está sendo feito. E realmente, o trabalho do Inter está sendo feito por quê? O Inter tem criado oportunidades para fazer gol. O problema é que os caras não conseguem fazer gol. Aí já não entra a questão do treinador. Aí já é mental, psicológico. Aí já é a mental e a questão da falta de concentração dos jogadores. Então, se tiver oportunidade, tem que fazer. O momento do Inter não é bom. Então, não adianta pedir calma pro torcedor, porque o torcedor está no limite desde o ano passado. O Inter precisa entrar em campo hoje e tentar parar Gabigol, tentar parar Neymar, tentar parar o Lucas Veríssimo, o Rony Rústico, que não tem bola perdida. Quem mais? O Gabriel Menino chutando de fora da área. E assim, o Roleiser chutando de fora da área. E vai ser difícil os caras passar o brasão. Eu sou neutro, mas assim, o Inter tem que entrar concentrado hoje. A onça mora no Boulevard, aí estão falando. Mas hoje ela tá no Morumbi, a onça. Falando em concentração, não foi o assunto? Imagina a concentração para Vasco e Fluminense. O Vasco reabilitado um pouquinho, né, com o Renato Gaúcho. O Fluminense jogando um futebol bem bacana. Quem sabe não vai beliscar uma liderança, mas daí depende de tropeços do São Paulo e também do Palmeiras. E aí, gente? Vamos ver. É noite de clássico no Maracanã e de um reencontro daqueles. Agora no comando do Vasco, Renato Gaúcho encara o Fluminense pela primeira vez, depois de ter pedido demissão do tricolor. De lá pra cá, algumas coisas mudaram. Se a reta final no Flu foi de pressão e questionamentos, no Vasco o início de Renato anima a torcida. O time vem de uma vitória de virada por 2-1 sobre o Palmeiras em São Januário
e o empate por 3-3 com o Cruzeiro fora de casa. Com os resultados, o Vasco saiu da zona do rebaixamento e começou a respirar no Campeonato Brasileiro. O time é o 15º colocado, com 5 pontos somados. Agora a missão é embalar de vez e subir na tabela. A gente está no caminho certo. Não vai ser da noite para o dia que eu falei que a gente vai corrigir tudo, a gente vai disparar, vai ir lá para a parte de cima da tabela. Degrau a degrau, aos pouquinhos. Eu tenho certeza que com a ajuda do nosso torcedor a gente vai já buscar uma posição bem melhor na tabela. E para esse clássico, reforço importante. Thiago Mendes está de volta ao meio-campo do Vasco após cumprir suspensão. Já Barros, expulso no último jogo, desfalca a equipe. Do outro lado do clássico, o Fluminense vive um excelente momento sob o comando do técnico Luiz Ubeldia. Em 2026, a equipe sofreu apenas 2 derrotas. São 11 vitórias e 3 empates. A campanha coloca o tricolor na parte de cima da tabela do Brasileiro, ocupando a 3ª posição com 13 pontos. Mas clássico é clássico e ninguém quer saber de favoritismo. Rivalidade, a gente tem que estar preparado em todos os momentos do jogo, né, o que a partida vai nos oferecer. Está focado. Hoje em dia se estuda muito o ponto forte de todas as equipes e a gente tem que neutralizar e achar os melhores caminhos para que possamos somar e vencer mais um clássico. E quando se vence um clássico, a gente sabe da confiança que a gente ganha durante a temporada e a competição. Para a partida, James e René devem voltar ao time titular do Flu. Já Savarino deve seguir como peça importante no ataque. Eu tô curiosa para esse clássico, porque o Vasco realmente poderia ter saído vitorioso de Minas contra o Cruzeiro. O Fluminense é um time que vem competindo em alto nível, perdeu para o Palmeiras, mas de resto continua se mantendo. Chegou muito perto do Campeonato Carioca, decisão nos pênaltis, e o trabalho do Subeldia tem aparecido. E aí, Ronaldão, vai torcer muito pro Flu hoje? Eu vou torcer pro Fluminense porque eu joguei no Fluminense há muitos anos atrás. Só por isso? Peguei um carinho. Não é porque tem Palmeiras e São Paulo lá em cima? Não. E o Renato Gaúcho? Não, eu gosto, então, aí que tá. Eu gosto do Renato Gaúcho. E tô gostando da mudança do Vasco. Essa mudança do Vasco, o que trouxe o Renato, o que acrescentou o Renato Gaúcho a essa molecada do Vasco, a entrega do Vasco é outra. Mas só que é o seguinte, o Zubeldia tá fazendo um grande trabalho também no Fluminense. E tem jogador pra isso. E tem um goleiro, que eu vou falar uma coisa pra você. Fiquei triste quando eu vi o Ancelotti falando dos goleiros e não apareceu o Fábio, o monstro sagrado. É muito difícil, por mais que seja injusto, uma seleção qualquer levar um goleiro com 45, 46 anos. É difícil. Não, mas tem que levar quando tá bem. A seleção nada mais é levar o cara que está bem. No momento. E ele está no momento. E ele está no momento há mais de 40 anos. Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Carioca. Ele está no momento há mais de 40 anos. Ele ganhou o título Carioca ali, de goleirão, pá. Então eu diria o seguinte, vai dar Flu, porque o Renato acabou de chegar, tá montando a equipe dele ainda, tá tendo algumas dificuldades, ainda mais no setor defensivo. E o Fluminense é o Fluminense, minha Renata. O Fluminense tá demais esse ano. Cicinho, é interessante, porque eles tiveram um duelo na Copa do Brasil no ano passado, no finalzinho do ano, e o Vasco acabou com o Diniz seguindo e chegou na decisão, perdendo para o Corinthians. E agora é Brasileirão, todo mundo interessado nesses 3 pontos. É um jogaço, né? Não, mas quem tá Zubelov é o Ronaldo. Não, eu tô mesmo. O Ronaldo tá Zubelov. Eu tô Zubelov. E assim, mas o Renato Gaúcho, ele tá dando... Na verdade, eu fico curioso para saber qual a maneira com que ele lida, né, com os jogadores no vestiário para pegar esse Vasco totalmente, assim, desacreditado. O Diniz chegou no limite ali da questão da cobrança com os jogadores, já não conseguia extrair mais nada. E chega o Renato Gaúcho e coloca o Vasco hoje para jogar contra o Fluminense. E o Fluminense não é esse bicho-papão, né? Numa outra situação, nós já daríamos... mas era para você, por que você mudou de uma hora para outra? Porque o Vasco, a maneira na qual se apresentou essas últimas 2 partidas com o Renato Gaúcho, trouxe uma outra visão, uma outra perspectiva e, assim, uma confiança para quem está acompanhando o Vasco.
Então, assim, eu coloco 50-50. Zubeldia já tem o Fluminense, essa equipe muito bem montada, mas o Vasco, essa equipe que pode surpreender e acredito que vai surpreender. Eu coloco o Fluminense à frente, até porque hoje tem um dos melhores jogadores do meio de campo, que é o Lúcio Acosta. O que esse cara tá jogando grandão, é né? impressionante. Ele é enorme, ele e o Hércules. Porque isso aqui é desse tamanhozinho, mas que joga a bola no pé, é o ponto de equilíbrio da equipe do Fluminense. Então você vê que é um jogador que está chamando a atenção e a responsabilidade também. Então, e tendo do outro lado o Zubeldia, que é um treinador que já conhece muito bem o elenco, é muito bacana. Agora, do outro lado tem o Renato Gaúcho, que chegou, deu confiança, deu moral e o time está reagindo agora. Bom, vamos falar de Bahia e Bragantino. O Bahia também tem jogo a menos, ainda não perdeu no campeonato, aprontou para cima do Inter lá em Porto Alegre. Nunca tinha acontecido dessa maneira, não é? E é um time que vai confiante para enfrentar a equipe de Bragança Paulista. Após ganhar os 3 duelos que fez fora, é hora de vencer a primeira dentro de casa. Exatamente, minha filha. Vamos dar 2-1 para eles. O Bahia recebe o Bragantino nesta quarta-feira, 19h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado na tabela com 11 pontos e um jogo a menos, o tricolor é o único invicto no Brasileirão ao lado do São Paulo. Além de quebrar a sequência de 2 empates em Salvador, um triunfo sobre o Massa Bruta pode levar a equipe à vice-liderança da competição. O técnico Rogério Ceni deve ter o retorno do zagueiro David Duarte, que voltou a treinar normalmente. Durante o período em que ficou lesionado, o defensor foi substituído por Gabriel Xavier, que pode continuar entre os titulares. O lateral direito Gilberto em processo de transição e o zagueiro Canu e o atacante Juan Pablo em tratamento de lesão são desfalques, assim como o camisa 10, Everton Ribeiro, que deve mais uma vez ser substituído pelo meia Rodrigo Nestor. Eu acho que muda a característica. Nós temos, em tese, vamos analisar, temos o Nestor e o Michel, né, que são jogadores que foram contratados para fazer essa função. O Michel voltando de lesão há pouco tempo, ainda acho que não consegue 45, agora talvez pro próximo jogo já esteja liberado para mais de 45. E o Nestor tentando, mas não é fácil substituir o Everton. Do outro lado, a equipe de Bragança Paulista ocupa a 8ª colocação, com 8 pontos, e vem de derrota para o São Paulo. À beira do campo, um velho conhecido do torcedor tricolor, Wagner Mancini, ex-treinador do rival. Todas as equipes se equiparam, se equivalem, e eu acho que está aí. A grande sacada é você realmente entender o momento de cada time e, quem sabe, voltar com uma vitória na sacola, né? Tomara. Todo jogo é um jogo diferente, né? Mas acredito que com tranquilidade. 2-0 é um bom placar. Olha, o Bragantino até saiu na frente, mas tomou a virada do São Paulo. Foi derrotado na última rodada. E o Bahia, jogando com inteligência, sem muito esforço, se posicionando bem, principalmente defensivamente, bateu o Inter, aproveitando que o rival está numa fase muito frágil, e venceu. Aliás, o Rogério Ceni passou por uma decepção esse ano, que foi sair precocemente na pré-Libertadores, mas aí ganha o estadual, está invicto no Campeonato Brasileiro. Edu, é uma campanha interessante. O Bahia é um time que tem que ficar de olho. Não tem tanto alarde, tanta badalação, mas é uma equipe que ela é bem estável. Bem estável, né? Não tem muita badalação. E o planejamento do Bahia, com certeza, era estar na Libertadores. Infelizmente, não aconteceu, né, esse objetivo. E aí, sim, traz uma pressão desnecessária. Mas logo em seguida, como você bem disse, Renata, é campeão estadual. Isso também traz um peso enorme para a sequência. E o Bahia é aquele time assim, Renata, sabe, fica no meio termo. Porque não sei se briga pelo título, com certeza não vai brigar pela zona de rebaixamento. É aquele time que vai tirar pontos de muito time, porque jogar na Bahia é muito complicado. E por contrapartida, você pega um Bragantino que conseguiu empatar contra o Grêmio. Fora de casa também é uma partida muito difícil. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito bom, porque as duas equipes gostam de jogar futebol. Jogadores jovens, jogadores com força. E é claro que com o Rogério Ceni há bastante tempo na equipe do Bahia, leva um pouquinho de vantagem. E hoje o encontro de duas equipes que precisam da reabilitação. O Atlético Paranaense perdeu para o Fluminense na última rodada e o Cruzeiro quase foi derrotado pelo Vasco. E o time mineiro está sem treinador efetivo e com muitos desfalques. Mamãe. É o confronto do vice-lanterna
com uma equipe que precisa voltar a vencer. Agora é olhar para os nossos erros, olhar para aquilo que a gente precisa melhorar. Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. E a gente veio comunicar hoje o desligamento da comissão técnica do Tite. Não está sendo um começo de ano fácil para o Cruzeiro. Desde a conquista no Campeonato Mineiro, foi uma sequência de más notícias. Lucas Romero, volante titular e sem um substituto à altura no elenco, está no departamento médico, tratando de uma fratura na costela. Artilheiro da temporada, Caio Jorge deve ficar de fora, com uma lesão no pé. Já o goleiro Cássio rompeu os ligamentos do joelho, passou por cirurgia e ficará fora por um bom tempo. Obrigado por todas as mensagens que as pessoas têm mandado para mim. Obrigado por todo o carinho, todas as orações. Se Deus quiser, vamos estar 100% logo logo. Em meio a tantas turbulências, Tite acabou sendo demitido. Arthur Jorge é o nome da diretoria para comandar o Cruzeiro daqui para frente, mas quem vai escalar a equipe contra o Atlético Paranaense será Wesley Carvalho, auxiliar interino que comandou o Furacão no segundo semestre de 2023. Quem não poderá reencontrar o professor é Zapelli, expulso de forma bizarra no jogo contra o Fluminense. Primeiro que foi falta no Zapelli, tá? Foi falta no Zapelli. Não dando a falta, o Zapelli errou em fazer o movimento com a perna. Os últimos resultados do Furacão preocupam. São 5 jogos sem vencer, com 2 empates e 3 derrotas. Estão há mais de um mês sem comemorar uma vitória e no domingo tem um jogo pra lá de importante. É o Atletiba, dentro da Liga Arena. Olhar para os erros e quarta-feira já tem jogo de novo, entrar com essa raiva que está em nós por ter perdido essa partida, transformar isso em jogo, em qualidade, em ambiente com a torcida. O Cruzeiro sobe na tabela ou o Atlético Paranaense respira aliviado na véspera do clássico? Cada time luta pelo seu na Arena do Furacão. Ronaldão, tem favorito nesse jogo? Rapaz, favorito é porque o Cruzeiro tá todo desfalcado também, né? Ser o gigante Cássio no gol, perde muito ali também. Mas um empate seria bom, hein? Pra todo mundo, hein? Se você falar hoje um empate, acho que todo mundo assinaria ali e já voltaria pra casa. Então, um empate hoje. Eu vou fazer que nem a menina Renata Fã. 1-1. Eu não sei porque eu acredito tanto nesse placar de 1-1, né? Ai, ai. Quem sou eu pra falar em voltar a vencer? Não tenho moral, não tenho argumentos, mas Ronaldão, o Corinthians também precisa voltar a vencer. 5 jogos já sem saber o que é uma vitória. E amanhã, contra a Chapecoense, tem uma chance de quebrar este jejum fora de casa. O Campeonato Brasileiro é o mais traiçoeiro de todos. A preocupação de Dorival Júnior é real. Afinal, o Corinthians chegou a figurar na 3ª posição do Campeonato Brasileiro com 7 pontos ao final da 4ª rodada. A derrota para o Coritiba na rodada 5 fez o Timão despencar para a 10ª colocação. E o empate com o Santos recuperou um pouco o prejuízo. Subiu para o 8º com 8 pontos. Não existe no mundo um campeonato tão difícil como o nosso. Desde que estreou em abril do ano passado, o Corinthians de Dorival Júnior já atuou longe de Itaquera em 32 oportunidades. Desempenho de 48,95%. Nos últimos 4 jogos, como visitante, entre Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória. No Brasileirão, por exemplo, nas 2 últimas partidas fora de casa, empates contra Cruzeiro e Santos. A competição nacional realmente não é para amadores. Alguém apontaria o São Paulo na liderança desse campeonato nesse momento? É muito difícil. E, de repente, merecidamente, o clube vem fazendo uma grande campanha. A bola foi solta para o Yuri Alberto. Mano a mano com o Rossi, saiu. Yuri Alberto tocou, vai ser golaço, vai ser lindo, 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 lindo. Marcante. E esse foi o último gol de Yuri Alberto. A expectativa de Dorival é necessária. Em 2026, Yuri Alberto ficou ao todo 8 partidas fora das 17 que o Corinthians fez no ano. Sem ele em campo, foram 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 10 gols marcados. Por 10 jogadores diferentes, sendo 5 atacantes, mas nenhum deles superou Yuri Alberto, artilheiro do ano com 3 gols. Por isso, a necessidade de encontrar um parceiro para Memphis Depay. Muitos ali nós encontramos outras opções, mas na função do Yuri ainda não tive um jogador que realmente execute aquilo que nós precisamos.
Uma nova opção nessa tentativa pode ser o inglês Jastlinger. Ele não atua desde 10 de dezembro, data da sua última partida pelo Seul, despedida com direito a gol. O jogador ainda não está regularizado. Para Dorival, falta tempo de preparação para o jogador. Eu acho que ainda mais uns 10 dias aí de uma preparação para depois a gente fazer uma avaliação. Ele ficou um tempo um pouco maior, estava fora de atividades, então requer um cuidado um pouco diferente. Ronaldão, é uma situação até chata no Corinthians, né? Porque o time, ele não vem produzindo. Contra o Coritiba, não dá nem para reclamar, porque o adversário jogou melhor na casa do Corinthians. Foi, jogou melhor, engoliu, amassou o Corinthians. Agora, o que eu tenho que falar pro Dorival aqui? Dorival, eu estava ouvindo ontem e até explanei alguma coisa aqui com os meus amiguinhos aqui, com a bebida Renata, sobre o quê? Você tá levando todos os jogadores, você tá levando a turma, você vai poupar. Eu até entendo que você necessite e fazer esse tipo de rotação na equipe. Só que é o seguinte, põe o time titular, irmão. Põe o time, começa com o time titular, ajeita a casa, pá, o jogo ficou ruim, começou o jogador a sentir, vai tirando, vai fechando a casinha. Só que você não é colocar o cara pra correr atrás depois, como fez o Yuri e machucou. Você tá entendendo? Colocar o cara no segundo tempo com 30 minutos e o cara pra vencer o jogo. A perna fica desse tamanho, o cara corre a máquina e acaba se arrebentando. Então a ideia que eu dou pra você, Dorival, não era nem pra estar trocando essas ideias com você. Veja bem, eu sei que vai ter um jogo difícil também no final de semana, que você tem que ter equipe, eu sei que é tapetinho. A gente sabe de tudo isso. O Cicinho não reclamou do tapetinho, velho. Cicinho não reclamou do tapetinho. Você vai reclamar do tapetinho? Não, eu tô falando pro Dorival colocar o time titular. Não, então você vai reclamar do tapetinho? Porque todos os 3 pontos para o Corinthians é importantíssimo. E já deixou 3 em casa. Você deixou 3 em casa, então você vai ter que buscar fora agora. E enquanto a Chapecoense, os caras vão jogar a vida deles como sempre foi. A Chapecoense sempre foi assim. Ainda mais com a sua torcida. A sua torcida empurra o time. A sua torcida... Então você tem que ter o time preparado. O time titular. Titular! Desculpa, se me excedi um pouco, mas é o que eu penso. Desculpa. Não, e jogou no domingo, mas só vai jogar quinta, né? Pô, mas o cara que não conseguir jogar domingo, quinta e domingo, vai jogar dominó, menino, que é gostosinho, com minha. É que você falou que, lembra lá? Que aconteceu, né? Então, mas vai Contra o jogar Novo domingo, Horizontino. né? Então, jogar no sábado. Se você joga na quinta ou na quarta e jogar no sábado, você tem um dia menos pra descansar. É a mesma coisa, quinta e domingo. Não, você tem um dia menos. Você tem um dia menos pra descansar. É isso que eu tô dizendo. Joga no domingo. Joga domingo. Todo mundo joga domingo. O descanso da Renata quando quer? No domingo. É porque ele gosta de jogar no domingo. O meu descanso é nunca. É nunca. Domingo. Porque a gente domingo vê jogos, acompanha, trabalha, é muito bom. A gente trabalha mais no domingo. É melhor quando o seu time vence, quando você tá alegre na vida e também no trabalho, né? Eu não entendi, Charlie. Com muita sorte, vamos lá. Olha, acontecimentos que imaginamos para Atlético Mineiro e São Paulo, líder em campo logo mais. Segue o líder. O líder São Paulo está em Belo Horizonte para enfrentar mais tarde o Atlético Mineiro. E o Galo, bom, esse passa por um momento conturbado. Somou apenas 5 pontos em 6 rodadas. Está pertinho da zona de rebaixamento. Mesmo com os resultados recentes, o clima é de confiança internamente. O nosso projeto, o nosso objetivo é brigar na parte de cima, não é brigar na parte de baixo. Talvez por isso que a gente teve que fazer a intervenção no comando técnico logo no início. E a gente acredita no trabalho que nós estamos desenvolvendo agora com a nova comissão técnica, que a gente não vai passar por isso de novo. Nós estamos muito insatisfeitos com esse início de ano. Nós estamos em março, mas eu acredito muito que a gente vai conseguir virar essa chave, fazer o trabalho engrenar e a gente poder ter resultados melhores dentro e fora de campo. Para o jogo de hoje, Eduardo Domingues vai mexer no time. O zagueiro Juan Tressol, de ex-São Paulo, levou o 3º amarelo na derrota para o Vitória e está suspenso. Vitor Hugo tem problema na panturrilha. Já o volante Cissé sofreu um corte no pé. Maicon segue tratando lesão também na panturrilha. Agora quem está liberado do departamento médico é o meia Alexander. Um provável Atlético teria Everson, Preciado ou Natanael, Ivan Roman, Alonso, Lodi,
Alan Franco, Thomas Pérez ou Scarpa e Vitor Hugo, Hulk, Coelho e Cassierra. O Atlético defende uma invencibilidade de 10 anos como mandante diante do tricolor paulista. A última vez que o Galo perdeu em casa para o São Paulo foi em 2016. O cenário aqui é diferente, a fase é boa. Sob o comando de Roger Machado, o São Paulo lidera o Brasileirão com 16 pontos. Ainda não perdeu no campeonato. A única semelhança com o adversário é que o treinador também vai fazer alterações. Sabe aquele tal controle de carga? Pois é, Roger vai ter que administrar os jogadores desgastados. O lateral direito, Lucas Ramon, está fora da partida. Ele foi titular em 6 dos últimos 7 jogos. Lucas Moura e Caleri também podem ser preservados. Vamos de campinho do tricolor? Rafael, Mike, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Cauli ou Lucas. Luciano e André Silva ou Caleri. Mais um jogo fora de casa, dificílimo. A gente sabe que o brasileiro são 38 finais, então a gente vem pensando jogo a jogo, é mais uma final, mais um jogo muito importante. Passei mais da metade da minha vida lá, família toda mineira, todos vão estar lá apoiando e assistindo, e então é sempre muito especial voltar à terrinha para poder jogar. Muito bem, já o debate tá no forno, tá saindo, hein? E hoje tem jogão, e eu já aviso, é o meu Colorado em campo, é Santos e Internacional pelo Brasileirão. Clima de confronto tenso, 2 camisas tradicionais e aquele jogo que promete emoção do começo ao fim. E para um jogão especial como esse, a Novibet preparou uma oferta especial também. Funciona assim, você faz uma aposta de pelo menos R$50 na partida e recebe 25 em aposta extra, mais 50 giros grátis para se divertir em mais de 3 mil jogos. É isso mesmo, apostou 50, já ganha tudo isso e ainda leva giros para continuar se divertindo na plataforma. Mas atenção, essa oferta, ela é exclusiva para apostas nesse jogo, Santos contra o meu Colorado. E aí, eu quero saber de que lado você vai ficar. Vai confiar no Peixe jogando em casa ou vai com o Inter para buscar esse resultado? Eu não sei qual vai ser o seu palpite, só sei de uma coisa, não dá para deixar essa oportunidade passar. Então, aproveite, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e faça agora o seu palpite. Santos e Internacional vem aí. E com a Novibet, a emoção começa antes mesmo da bola rolar. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Debate com eles. Ronaldo Giovanelli, tudo bem? Tudo bem, menina Renata. Hoje vai ter uma aula com os novos alunos hoje aqui, você tá sabendo? Não. Vai rolar uma aula aí com os novos alunos. Como assim? É tipo uma chamada oral, sabe? Pra ver se eles estudaram direitinho, se eles estudaram a tabela. Aí depois eu te explico melhor como é que vai rolar. Eu tô estudando pouco a tabela. É melhor você nem olhar pra tabela. E uma perguntinha, vai secar mais Palmeiras ou São Paulo hoje? Eu vou torcer pro Fluminense. Eu vou torcer pro Fluminense, que eu gosto do Renato. Mas o Fluminense pode ganhar e pode ter resultado positivo também pra São Paulo ou Palmeiras. Pode ganhar, pode perder, pode empatar, né? Se empatar, o São Paulo permanece na liderança, por exemplo. O quê? Então chama... eu não tô estudando a tabela, agora que eu lembrei. Chama os triucas aí, então. Chamo! Olha só, de uma tacada só, hein? Não é taca, é tacada. É diferente. Marco Aurélio Cunha, João Pedro Sgarbi e Cicinho. Olha que reunião poderosa e líder aqui no programa. A Liga da Justiça. Liderança. Ipe-ipe! Ipe-ipe, vai! Vai, querido, vai! Ipe-ipe! Chico Garcia! Pra você, aquele boa tarde gigantesco, Chiquito. Eu tenho só um recadinho pro nosso parça,
nosso menino Ney. Porque se a Disney não é a mesma sem o Mickey, Neymar, faça da Vila Belmiro o seu parque de diversões, o seu playground. Cale a boca dos críticos. Faça Ancelotti se arrepender de não tê-lo levado. Vá lá e brinque, se divirta. Lembre-se do Prêmio Puskás, dos seus primeiros passos naquele estádio e arrebente com o jogo hoje. É o que a torcida brasileira está esperando, Neymar. É verdade. Que isso, foi, Chico. Gostou? Vai tocar o coração dele? Brasil, eu tô motivadíssima com essas palavras para o Neymar. O Neymar falou o seguinte, Edu, que ele vai trabalhar em silêncio. Eu não sei se eu fico com medo, eu não sei se isso é um bom presságio, mau presságio. Renata conhecendo o menino ali. Não. Pode ficar preocupada, porque ele vai estar com sangue nos olhos. Agora, eu entendi o figurino me colocar de vermelho hoje, logo contra o Inter. Isso aí tem coisa. Isso pode trazer um azar, hein? Amanhã você pode estar triste. E sangue no olho pode ser conjuntivite. Bom, pode, né? E conjuntivite para alguns é motivo de atestado, né? Isso aí E é o seguinte, de um lado, um trio poderoso, Cicinho, Sgarbi e Marco Aurélio. Muda de roupa. Contra Everton Guimarães, um chacho mineiro que está apavorado. Não está pior do que eu, é impossível, sou a última. Mas a coisa não vai bem não, hein? Ó lá. Eita, nós. E aí, Everton, já tá desse jeito? Boa tarde. Uma água vermelha? Vai dar azar. Super tranquilo, Renato. Super tranquilo. Oh, meu Deus. Super tranquilo. Pessimista com a rodada de hoje. Cadê o Capelães? Pessimista. O Capelães está cuidando da bebê dele. Tá feliz. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Muito pessimista com o Cruzeiro lá contra o Cap. E com o Atlético aqui contra o São Paulo. 1-0 Cruzeiro lá e 2-1 pro Galo aqui. Para só um pouquinho, eu vou chamar o goleiro Rafael, mas repete, por favor, que eu não ouvi bem. 1-1 Cruzeiro lá e 2-1 Galudo aqui. Mudou. Pergunta de novo, que ele mudou. Vitória do Cruzeiro. Se eu perguntar pela terceira, é a última chance. É tipo, dou-lhe uma, dou-lhe duas e a terceira é sua, Everton. Então tá, vamos de novo. Estou pessimista, Renata, com a rodada. 1-0 Cruzeiro lá e 2-1 Atlético aqui. Bom. Gostei. E agora vamos ouvir o goleiro Rafael, do líder, da melhor defesa. Pode seguir. Daquele time que está triunfando. Segue o líder. A gente tem trabalhado muito e focado muito nessa parte defensiva, porque sabemos que se a gente estiver muito bem defensivamente, nós vamos estar muito próximo da vitória, porque se a gente não passa o gol, não toma gol, a gente já está muito próximo da vitória. Então a gente sabe da importância, o quanto que é importante a gente marcar muito. Hoje o nosso primeiro goleiro, a gente fala que é o nosso atacante mais avançado, o nosso 9. Então assim, dada a importância que é a gente se defender bem, estar bem compacto e com certeza, se a gente continuar nessa dedicação em marcar e esse empenho todo, a gente vai colher bons frutos como a gente vem colhendo. Mais um jogo fora de casa, dificílimo, a gente sabe que o brasileiro são 38 finais, então a gente vem pensando jogo a jogo, é mais uma final, mais um jogo muito importante. Então eu acho que cada vez mais a gente vai ter que entrar em campo mais concentrado e aí correndo ainda mais para que a gente possa continuar com esses jogos aí de vitórias para a gente continuar mantendo na tabela de cima, que é o que a gente quer durante todo o Campeonato Brasileiro. Goleiro Rafael do São Paulo, o único pré-contrato do Jogo Aberto, contratado para 2048. Valeu, Ronaldo. Vou ter que procurar emprego. Vou começar a mandar currículo hoje já, né, velho? Ô, Rona, agora tá legal hoje ser empregado do São Paulo Futebol Clube, né? Ainda mais com a oratória, né, que vem do vestiário, né? Deve ser a coisa mais linda do mundo, né? Aqui, para que Marco, Sgarbi e Cicinho possam avaliar melhor, algumas poucas mudanças, algumas nuances, Chico Garcia, nesse time. Porque Rafael está lá, goleiro titular, confiável. Mike aparecendo, será que o Lucas Ramon vai ter um descanso merecido? Precisa, né?
O desgaste, né? Viu o senhor na ESPN, Marco Aurélio Cunha? Falando como médico. Eu tenho amigos lá, né? E autorizado pela Band. Tudo Pediu pra Renata. Ó, a zaga, ok, tá mandando bem. Sabino e Alan Renata? Franco. Enzo Dias lá na esquerda. Aí esse trio que tá todo mundo elogiando e falando que é o pilar do time, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla. O Lucas Moura no sintético pode ser preservado, o Cauli poderia aparecer como titular. Cauli que fez o gol de pênalti que definiu a vitória contra o Curitiba. E aí, na frente, Luciano e André Silva ou Calério. Calério pode ser preservado para o segundo tempo. Sgarbi, ok, se for assim? Uma seleção, né, Rê? Você tá... Não, você tá adorando. Olha esse time, gente, pelo amor de Deus. Não, mas é interessante falar, né, Rê? O São Paulo tem, em todos os setores do campo, jogadores que estão jogando muito bem. Na zaga, na minha opinião, o melhor jogador do ano de São Paulo, a gente vem falando, é o Sabino, que, poxa, chegou muito questionado, contestado, e tá jogando muita bola. Titular absoluto. O meio-campo, como você falou, os três tinham que ser convocados para a seleção brasileira. Bobadilla se naturalizar, que tá jogando muita bola, fazer esse trio lá, é verdade, sim, é verdade. Vai jogar com o Maurício, hein, do Palmeiras. Não, mas os três estão jogando muita bola, Bobadilla, Marcos Antônio, Danielzinho, jogando muito. É interessante ver o Cauli ali também, é uma opção quando o Lucas tem que ser preservado, até porque tem toda essa situação de sintético. E o ataque também, legal ver a volta do André Silva, o Caleri, claro que é o titular absoluto, está jogando muita bola. Só que quando precisar ser preservado, que é uma temporada longa para o São Paulo, claro, o André Silva sabe fazer muito bem essa função. Então é um time muito bom de São Paulo. Você não vai reclamar do sintético. Só reclama quando joga o Palmeiras. Aí do sintético você não vai reclamar agora. Irmão, reclamo, só que a questão é que o Palmeiras quer brigar com o mundo a favor do sintético. Não, é sintético lá também, irmão. Não. E o Sabino, inclusive, depois eu vou te mostrar o que ele falou, viu, Ronaldo? Mandou uma criança parecida com você aí. Eita! Vou mostrar depois. Você fala pra ele cuidar da vida dele? Que ele ganha mais? Ô, Cicinho, você conhece bem esse território chamado lateral direita. O Mike, o quanto muda o São Paulo sem a presença do Lucas Ramon, que tem sido um jogador muito atuante, um jogador importante na construção, na chegada também, assistências. O Lucas Ramon, até pela questão da altura, ele ajuda muito mais do que o Mike no sistema defensivo. O Mike, na ausência, né, antes da chegada do Lucas Ramon, vinha fazendo bem esse setor. O único problema do Mike... Você falando de altura, hein, Cicinho? Que beleza. Mas eu jogava no esquema 3-5-2, eu era atacante, né? Então eu dava uma... Quer dizer que você cresceu, então, depois disso? 1,71. Mas acredito que daqui a uns 5 anos eu tô do tamanho do Marco Aurélio, porque parece que a gente... 1,71 com aqueles tênis que aumentam 5. O sapatinho do Berlusconi. De alumínio. Mas assim, falando do Mike, o único problema dele é que tem momentos na partida que ele dá uma desligada. E aí ele fica meio displicente. Então é jovem, vai aprender muito com isso. E o Lucas Ramon já é esse jogador que tem ido pouco à linha de fundo, mas quando chega com muita qualidade. E tem sido, né, esse jogador surpresa que chega e faz gols. Então o Mike, ele supre bem a ausência, não tem tanta qualidade quanto o Lucas Ramon, se encaixou melhor ali, mas é um substituto que dá conta do recado, principalmente para o jogo contra o Atlético Mineiro. São Paulo tem que ter muita atenção. Eu, por exemplo, eu não pouparia o Caleri. Eu acho assim, apesar de ser um atacante, sobrecarga, eu não acredito que ele esteja cansado. Vai segurar por causa do tapetinho ele, Lucas. É porque a questão, momento bom, entenda bem, quando o time vive um momento bom, o cansaço é deixado de lado, porque o psicológico é o outro. Agora, quando tá no momento ruim, como vive o Inter, aí sim você tem que... Eu só tô citando o Inter pela condição. Claro, é o último colocado. O Cruzeiro é que tudo vem e pesa. Agora, quando você vive um momento bom, o cara mais quer entrar em campo. Sabe o que eu tava pensando? Ontem, na Liga dos Campeões da Europa, o Andrei Santos jogou pelo Chelsea, tomou uma taca, né, do PSG de novo. E o Danilo do Botafogo foi convocado. E muita gente fica na expectativa que o Marcos Antônio tem uma chance. Acho que agora ficou muito ruim, né? Só tem mais uma convocação e é a final. Mas tem que se valorizar. O Danielzinho chegando. É como se ele jogasse sempre, a vida inteira no São Paulo. Ele potencializou o futebol do Marcos Antônio. E o Bobadilla, que era um jogador médio, não era tão celebrado pelo torcedor, também ganhou confiança. Marco, mas eu não sei não, hein? A lateral direita é um campo tão ainda sem um dono no Brasil que no futuro próximo, será que o Lucas Ramon não é jogador para até pensar numa seleção, numa evolução? Porque eu acho um jogador que ele também veio ao São Paulo, vestiu a camisa e tá lá, como se sempre estivesse. Renata, ele entrou muito bem no São Paulo, se encaixou perfeitamente, jogador rodado, entre aspas, ele tem... rapidamente ele entende o jogo, entende os companheiros,
É isso que dá peso para uma contratação. O Mike é um moleque cascudo, muito bom jogador. Eu espero que hoje, se ele jogar, ele não entre na pilha do jogo, não tome cartão muito cedo. Tem que tomar esses cuidados. O jogador mais jovem, ele é impetuoso. E já o Lucas Ramon, já mais tranquilo, mais objetivo, sabe marcar e sabe atacar. Você veja que a gente falou um pouco do Crespo, que o Crespo fez esse time, mas a mudança dos laterais passando com 2 zagueiros já deu mais chance de ataque ao São Paulo pelas laterais, saíram gols pelas laterais, do que congestionar o meio com 3 zagueiros. Então, nesse ponto, eu já quero fazer o elogio ao treinador por ter feito alguma mudança nesse sentido. Não, tem que analisar com honestidade. E ele fez uma mudança que o São Paulo adiantou os laterais, os cruzamentos vieram, os gols saíram. Gol do Sabino, gol do Caleri. Crespo. Então a gente tem que olhar o jogo e ver as pequenas diferenças que estão acontecendo. Mas como é que é o nome do treinador mesmo, que eu esqueci aqui, o nome do treinador do São Paulo, que eu esqueci? Não, fala o nome dele, Celso Ruth. Ele falou Celso Ruth. Celso Ruth. Agora, o Ronaldo aqui, o Edu, Marco, ele ficou aqui falando assim, você tá falando do Ramon, Lucas Ramon, fala do Mateuzinho. Não vou falar do Mateuzinho, então fala do Mano Menezes na seleção, então conte-me mais. Só deixar claro, todas as Mano Menezes é da seleção peruana. Todas as pessoas que trabalharam com o Roger Machado elogiam o Roger Machado. Todas. Que eu conheço, jogadores que me falaram. Todo mundo? Profissionais. Pelo menos aqui, ó. Claro que todo mundo não existe. É que com quem eu conversei, que trabalhou com ele... Então você não está conversando com a Renata. Elogiaram muito. Então... Não, no início você vai gostar dele uns 3, 4, 5 meses, vai ser bem legal. Não, sério. Vamos ver se... Depois eu já não garanto, Ele é bom treinador sim, doutor. Então, eu sei fui treinado por ele. É bom treinador. O senhor estava de férias o ano passado no programa, porque teve gente aqui, ó. Falou muito bem dele. Quando eu falei, fiz a crítica, é porque talvez não fosse... Você faz uma mudança de um treinador que tinha problemas no São Paulo, que foram vistos por quem comanda o São Paulo e entenderam que era o momento de sair. Foi ruim porque estava em primeiro lugar, uma figura bonita, nobre e tal, um cara que tem elegância. E claro que todo mundo sentiu. O problema é ver o que acontecia nos bastidores. Veio o novo treinador com o quê? Com o apoio do diretor. O diretor dá suporte para ele. Ele vem bem recebido pelos jogadores. Agora, nossa missão é apoiá-lo. E claro... mas aqui ele não foi bem recebido, não. Não foi. Não, eu vou falar o seguinte, da última partida, eu vi um momento de bastidor do Rafinha. Nossa! Mas do Roger eu não vi, viu? Não. Mas do Rafinha foi intenso. Ele motivando os jogadores antes do jogo. Quando ganha, a motivação sempre é líder. Não, mas antes do jogo, Mas ele é importante, ele tem o dom de falar, de chegar perto do jogador, de dar uma opinião. Eu acho que a contratação dele é muito boa para o São Paulo. A campanha do São Paulo é a seguinte, mesclada com 2 técnicos, Crespo e Roger Machado. São 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. O São Paulo não foi derrotado ainda. 10 gols marcados, apenas 3 sofridos. O aproveitamento é de expressivos 88,8%. É o São Paulo mesmo? Tá sonhando, Cecília? Everton, esse é o time que você vai enfrentar hoje. Esses números pertencem ao líder do campeonato. Receba! Vai tomar taca. Receba! Renato, como o otimismo está pairando no ar, né? Como o Trincas está otimista, né? Soberba. O Sgarbi está até com a cara inchada de tanta soberba, um negócio impressionante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Me dá, por gentileza, ao lado aqui a escalação do São Paulo, que eu tenho uma ótima alternativa para o Roger Machado, que ele sabe o tanto que eu gosto dele. Ô, Roger, mas só melhora um pouquinho nas coletivas, para com esse tatiquê chato. Presta atenção. Vamos analisar com a razão e não com o coração. Peço a atenção de vocês aí no estúdio, que vocês ficam aí conversando e não prestam atenção no que eu falo. E isso que eu vou falar é de fundamental importância. Qual o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão? Todo mundo sabe que vai rolar um derby. Para que o Roger vai escalar Sabino, Alan Franco, Danielzinho? Para que o Caleri, Lucas Moura, Luciano? Para quê? Para quê? Vai colocar para rodar aqui no nosso tapetinho? Mas aí vai desgastar para o clássico do final de semana. Poupa todo mundo, gente. Poupa todo mundo. Para que botar a rapaziada para rodar? Tá chovendo aqui. Tá chovendo.
O gramado, embora seja um tapetinho de qualidade plena, tá? Tapetinho vai estar molhado. Para que arriscar para perder pro derby do final de semana jogadores? Não. Poupa o time, coloca o misto aqui, foco total no jogo do final de semana contra o Palmeiras e vamos caminhar para tentar ganhar do Palmeiras. Vai correr o risco de perder para o Palmeiras, que é o que vai acontecer, vai perder o risco de perder para o Palmeiras e perder a ponta da tabela. Não, poupa todo mundo. Olha o papo que rola paralelo, você nem queira saber, viu, Everton? Mas vamos para o YouTube para continuar falando de Série A, antes daquele recadinho para você apreciar. Quero continuar falando do líder do campeonato, um líder que não está neste momento lá por acaso, pelo contrário, que vem fazendo jogos interessantes, consistentes, quando talvez teve mais dificuldade contra o Coxa fora, resolveu com um pênalti bem batido pelo Cauli, e hoje a gente vê um São Paulo que já tem uma ideia tática, que mesmo mudando o treinador, não perdeu o padrão, Cecinho. Exatamente, não perdeu o padrão e vale ressaltar a questão da capacidade do Roger em entender o trabalho que vinha sendo feito. Coisa que não aconteceu no Cruzeiro. A gente vê a postura do treinador. No Cruzeiro, o Tite chegou, tentou implantar a maneira dele e acabou desconfigurando um Cruzeiro que enfrenta problemas até hoje. O Roger não. Teve sabedoria, manteve o São Paulo, o Marcos citou muito bem, deu um pouco mais de liberdade para os laterais, né? Ajudando essa questão do sistema defensivo com a cobertura dos dois volantes, e o São Paulo cresceu ainda mais, então, com méritos. Mal comparando, o Edu pode até me confirmar, quando sai o Luxemburgo do Palmeiras, e aí o Andrei Lopes, o Cebola ficam uns jogos ali, o Abel Ferreira chega e não faz uma revolução no Palmeiras, ele mantém o trabalho, até de forma gradativa, colocar a sua linha de trabalho. Eu não estou comparando as coisas. Não, mas é um bom exemplo. Só as situações de que, às vezes, você faz uma revolução no time e, pô, se a coisa estava boa, não tinha porquê, né? Será que temos um novo Abel, então, no Palmeiras, não, então, no São Paulo? Não, calma. Eu falei que o São Paulo, ele não mudou o padrão, só mudou o patrão, né? Mas aí a gente vê que o Roger é um cara que, ele sabe que o time já tinha outros jogadores que ano passado estiveram fora. Eu acho que isso fez muita diferença no São Paulo. Quando o Lucas e Caleri têm sequência de jogos, você consegue ver um time diferente, um time muito mais bem organizado. Aí, de repente, o Caleri não pode, você olha o André, já é um jogador que sabe fazer gols. O São Paulo tem mais alternativas esse ano. E até do trabalho do Crespo do ano passado para esse, melhorou nesse sentido. Hoje ele poderia ter mais peças para poder girar essa equipe. Mas esse é o desafio a partir de agora, né? E vai estar, o São Paulo fez poucas viagens longas, né? A gente sabe que pesa, né, na logística, tudo nesse começo de ano. Agora vamos ver o elenco, como vai ser. O São Paulo não passou ainda por uma lesão nesse ano de jogador machucado, tomara que não passe, claro. Só que são coisas diferentes, né? Se você pega no ano passado, o que mais assombrava o torcedor, a diretoria, os treinadores, com certeza era a questão do departamento médico. Por enquanto está tudo certo. Nossa, que empolgação. Não, mas é a verdade. Mas também o ambiente também, né, Sgarbi? O ambiente externo também atrapalhou bastante também. Vocês são líderes mesmo, mas vai cair já pelo jeito. Vocês estão um pouco empolgados. Agora, o aproveitamento do Roger é muito empolgado com essa liderança. 88%. Não, mas é do Roger e do Crespo. E do Crespo. O São Paulo, você pegar assim, é uma defesa que toma poucos gols. Então isso é muito importante, como a gente fala do Inter. Cara, não toma o gol, daqui a pouco eu vou fazer, coisa que o São Paulo está fazendo. Você só me lembra do Inter, porque é um exemplo. O aproveitamento do Roger é 100%, viu? Então, é um exemplo. Boa, o do Roger é 100%. Agora a gente também tem que levar em consideração que há 10 anos o São Paulo não ganha lá em Minas. Eita! Vai ter que levar em consideração que sábado... 10 anos, desde 2016 não ganha lá. Eu olho pra lá e eu tenho inveja, mas é uma inveja boa. Queria tanta coisa boa que vocês têm no futebol. Tudo bem. Calma. Botafogo, nos últimos anos, esse duelo sempre era um capítulo à parte. Palmeiras e Botafogo foram protagonistas de duelos emocionantes nos últimos anos que ajudaram a criar uma grande rivalidade. A torcida do Verdão não esquece da virada histórica por 4-3 no Brasileiro de 2023, que praticamente encaminhou a conquista da taça. Quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não, só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa. Muito menos do triunfo por 1-0, que valeu vaga para as quartas de final do Mundial de Clubes do ano passado. Já os botafoguenses viveram um 2024 mágico, com vitórias decisivas sobre o time paulista, que ajudaram a garantir as conquistas do Brasileiro e da Libertadores.
clima era tão quente no gramado que chegou até a presidência dos dois clubes. É a vergonha do futebol brasileiro. Leila, put your guns down. You don't know the evidence that I've turned in. Os times voltarão a se encontrar logo mais em um clima bem mais tranquilo do que naqueles tempos e vivendo situações opostas na temporada e na tabela do Brasileiro. O Palmeiras, campeão paulista há 10 dias, está em segundo no Brasileirão. O Botafogo, que sequer disputou a semifinal do Carioca e foi eliminado da pré-Libertadores, abre a zona de rebaixamento da competição nacional. Acredito nos jogadores que eu tenho, no meu staff, na comissão técnica, no que a gente faz diariamente aqui. Acho que nós temos que passar por tudo isso para viver uma situação diferente, e o caminho é longo. Sobre o rebaixamento, nós temos 2 jogos a menos. Os questionamentos sobre o trabalho de Anselmi aumentaram muito após a derrota para o Flamengo em casa por 3-0 no sábado passado. E esta noite, nem no banco o treinador poderá ficar, já que está suspenso, assim como os titulares Alan e Barbosa. Em meio a tanta notícia ruim, uma atração. Danilo jogará pela primeira vez no Allianz contra o clube que o revelou. O Palmeiras não ganha do Botafogo no Allianz Parque desde 2022 e, para tentar quebrar este tabu, vai contar novamente com Murilo e Vitor Roque, que ficaram de fora dos 2 últimos jogos da equipe por conta de problemas físicos. Uma noite que será histórica para Abel Ferreira. Ele vai completar 161 jogos dirigindo o Verdão no Allianz Parque, que um dia foi o estádio Palestra Itália, um recorde entre todos os treinadores que comandaram o clube. Às vezes eu falo aqui com vocês aqui dentro, eu não tenho noção das coisas, é porque eu sei o tamanho que é o clube. O clube é um clube gigante, com muitos torcedores, e quando eu vejo estas imagens de alegria, de felicidade, não só dos nossos jogadores, não só dos nossos torcedores, e vejo muitas vezes na cara do treinador um alívio. Um provável Verdão deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin ou Giai, Gustavo Gomes, Fux ou Murilo e Piquerez ou Arthur. Marlon Freitas, Andreas Pereira ou Evangelista e Maurício, John Arias ou Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque ou Sousa. Já o Fogão deve entrar em campo com Raul no gol, Vitinho, Bastos, Ferrarese e Alex Telles, Danilo, Medina e Edenilson ou Montoro, Vidalba ou Barreira, Matheus Martins e Arthur Cabral. Tá aí o Palmeiras. A gente lembra muito bem desses confrontos recentes com o Botafogo, só que agora o time carioca está na zona do rebaixamento, pagando um preço caro, porque às vezes a SAF não cuida tão bem do seu patrimônio, e o Palmeiras de olho no São Paulo e na liderança. Edu Dracena, não dá para vacilar, porque o Botafogo gosta de ganhar aqui. Gosta de ganhar e desde 22 o Palmeiras não ganha do Botafogo aqui no Allianz, então acho que isso aí já é uma coisa para ficar bem atento. Agora, a grande expectativa que a gente tem que ter nesse jogo, de repente, o retorno do Vitor Roque, quem sabe ele possa voltar a retornar. Eu acredito Murilo, né? Murilo, acho que não. Murilo está fora, não vai voltar para esse jogo. Vai guardar todo mundo para o jogo do São Paulo. Não, doutor, a gente tem um elenco bom. Eu acho que o Abel, diferentemente de alguns treinadores, é muito difícil de poupar algum jogador. Só se realmente estiver precisando e necessitando realmente, principalmente em desgaste físico. Agora, eu vejo que vai ser um jogo duro, manter essa invencibilidade dentro de casa que o Palmeiras está tendo. O Palmeiras vem aí numa sequência, numa sequência boa. Quem tem que estar gaguejando é você, que deve estar lá embaixo lá, que vai pegar a Chapecoense fora de casa e que você tem que ficar preocupado. Você fica preocupado com o time dos outros. Eu tô bem quieta, que eu tô trabalhando no silêncio, igual o Neymar. Vamos falar esse papinho do Edu de criar. Não, veja bem, é um jogo que tem que ser bem jogado. Como é que estudado. Fala, vai de novo. Não, porque tem que ser um jogo estudado, é um jogo duro, difícil, numa invencibilidade. Edu, a tendência, falando aqui, tá vendo o São Paulo falando. É que o Palmeiras amassa o Botafogo. O Botafogo, o que fizeram com o Botafogo, vamos falar, o que fizeram com o Botafogo esse ano, o Textor... A juventude é plena. O Textor que deu ali... A irresponsabilidade é sua. Não, teve a questão da Libertadores, a importante brasileiro.
Mas depois, Botafogo é ladeira abaixo, irmão. Esse ano, o que estão fazendo com o Botafogo lá? Que o Botafogo não tá jogando nada, eliminado já na pré-Libertadores. Um time que, se você compara, tá longe de ser Mas o time do Botafogo é ruim? Eu acho o time bem mais ou menos. Quem estará voltando hoje é Danilo, é isso. Danilo volta à sua casa. E outra, convocado para a seleção brasileira, individualmente jogando muita bola, destoando até do resto do time. Chico, não sei não, hein? Mas o Palmeiras é muito favorito, isso é verdade. O Danilo, ele é o volante, é o meio armador, chega artilheiro. na área. O Danilo tá fazendo tudo, tá tentando Você vê como o time é bom. Não, mas e o time tá na pindaíba, porque se não fosse o Danilo seria ainda pior. Agora não tem o Barbosa, né, que deu uma encarada no Daronco. E aí eu gostei da encarada, mas infelizmente foi injusta. Então eu ia dizer, fez o que muita gente queria fazer, né, deu uma encarada no Daronco. Mas, gente, eu concordo com o Juvena. O Palmeiras, assim, com o que o Botafogo tá vivendo no extracampo, o Palmeiras tinha dificuldades com o Botafogo porque viveu uma aventura lá e nessa aventura, com muito dinheiro, ganhou Libertadores, Brasileiro, beleza, mas do jeito que foi, não tem a coerência, como cita o doutor Marco Aurélio, de um clube estável como é o Palmeiras. E por mais que o Palmeiras não esteja jogando um futebol vistoso, e talvez quem esteja, né, nesse momento da temporada, talvez o São Paulo, um pouquinho melhor. Fluminense vem jogando bem. Fluminense também, tecnicamente falando. Mas o Palmeiras é muito efetivo, né, gente? Mesmo que ele preserve, ele é favorito. Eu acho que vai preservar, em casa. não, Chico. Não, é porque assim, vale pro Palmeiras e vale pro São Paulo. Tem que esticar a corda agora. Lógico. Tem 10 dias depois de data FIFA, gente. Então é esse jogo e o clássico. Claro, se tiver um cara com um nível de desgaste a ponto de lesionar, você barra. Principalmente o Gomes, porque o Palmeiras não tem zagueiro. Pode ser. Agora, assim, tiver todo mundo bem, cara, bota nesses 2 jogos aí. Agora que se definem as coisas. Everton Guimarães vai ser legal porque, de um lado, o Palmeiras trouxe o Marlon Freitas, ex-Botafogo, e de outro, o Danilo convocado para a seleção. O jogador que vem se destacando, Montoro também é um jogador importante, mas o Danilo tem sido mais regular, tá aí perto da artilharia do Brasileirão, perto, né, de chegar nesse número que é do Carlos Vinícius. Ai. Everton, um duelo legal, né? Tudo bem que a tabela não mostra isso, mas os times têm, pelo menos, elementos para fazer um grande jogo. Todo cuidado é pouco e o Palmeiras sabe disso, né? Porque contra o Vasco já viu. Todo cuidado é pouco. Vasco ali embaixo, ninguém dando nada pelo Vasco, o Vasco vai lá e ganha. Então o Palmeiras contra o Botafogo nos últimos anos, sempre bons jogos, grandes jogos. De fato, o Botafogo vive um momento muito ruim, principalmente na parte burocrática do processo, né? Financeiramente com problemas, institucionalmente com problemas. Agora, o que me chama a atenção é que quando você olha para o elenco que o Botafogo tem, eu estou me referindo ao Botafogo, o Botafogo tem um elenco que no papel não é um elenco ruim, mas dentro de campo, quando goleou o Cruzeiro da primeira rodada, de lá para cá, Renata, foi uma derrocada absurda, mas todo cuidado é pouco, e o Palmeiras sabe muito bem disso. Mas eu consigo ver o Palmeiras muito favorito. Daqui eu posso falar, lá dentro eu imagino que haja um respeito muito grande. Vem de vitórias, vem de título do campeonato estadual, mesmo não posso falar do Botafogo. E esse favoritismo vai fazer com que o Palmeiras ganhe do Botafogo por um placar de 3-1. Tá, Renato? Eu já vou palpitar aqui, porque eu não fico em cima do muro. 3-1 Palmeiras contra o Botafogo, que vai lutar, apesar de achar que o elenco não é ruim, vai lutar para não cair esse ano. E eu avisei isso no início da temporada. Olha, só fui ali dar um recadinho, voltei, tá tudo vazio. O que será, hein? Aí vem, né? Será? É. Não, problemas técnicos. Não acredito que o Ronaldo... Então. Vai zoar uma situação séria como a fase do Inter, com certeza. Exatamente. Olha lá. Chegou a hora, vamos à escola, que chegou a hora. Ai, o que ele está aprontando? Nem quero imaginar, vou até sentar. Olha, meus alunos, quanto tempo, meus alunos novo da sala de aula, que beleza! E você, bebida Renata, você está bem? Pera aí que o Alisson caiu aqui. Teacher? O Alisson caiu aqui. O Alisson estava aí hoje antes do programa, né? Como é que tá aqui? Eu quero pedir ajuda do meu assistente Chiquito, que meu aluno... Por favor. Só tira 10, Chiquito. Vem pra cá, Chiquito. Por favor. Meu aluno que só tira nota 10. Com licença, professor.
Vou te mostrar. Eu não vou apagar a lousa, não. Não vai apagar a lousa, não para que sair. Eu vou te mostrar algumas figuras e vocês prestem atenção porque vai cair na prova, hein? Ó, Cicinho. Primeiro quero ver a tabela. Mostra a tabela pra gente. Tabela pro professor Ronaldo? Por favor. Tabela, one flu free. Eu quero a tabela periódica. Não, calma, aqui, vamos lá. Vamos começar por aqui. E vamos terminar por aqui também, o 20º. Já começa. Começou e terminou. Eu ouvi esses dias se inverter a tabela, o Inter é líder. Mas aí, né? Vai ter que virar de ponta cabeça o mundo. Chiquito, o que nós temos aqui? Lá no sul se chama sinaleira. Sinaleira? Mas aqui é semáforo. Você sabe o que significa isso no futebol? Não. 3 cores. Nossa. Tem mais que o Inter. Não pode ser. Não, pode ser pare, atenção ou siga. Não, aqui pode ser o vermelho aí, o vermelho aí que tá. Mas aí tinha que estar embaixo, o vermelho. Tá, mudamos o próximo aqui, ó. O vermelho é pare de tomar gol. O triângulo, o que tem o triângulo aí, Chiquito? O triângulo tem 3 lados. Então o que acontece, bebê? Tem mais que o Inter. Tem mais que o Inter. Olha, prestei atenção. Agora aqui pro Sgarbinho. O Sgarbinho queria... O Sgarbinho falou, o que é isso? O que é isso? Sgarbi? Olha lá. O que Tomada. É? Tomada. Tem o quê? Tem o quê? 3 pontos. Olha. Consequentemente... Mais que o Inter. Muito bem, menino! Agora essa é pra você, Chiquito. Essa eu escolhi pra você. Essa foi a dentro, menino. Aqui, ó. Vocês conhecem... Quando tá escrevendo lá, reticências, né? Alguém estudou muito hoje de manhã. 3 pontinhos. Tem o quê? 3 pontinhos. E tem mais que? Tá na frente do Inter na tabela. Reticências tá na frente do Inter. Agora, será que o Alan Patrick tá vendo isso agora? Agora almoçando? Agora será que o mercado tá vendo o Rocher? Cici, você não pode errar o nem o Edu. Borré? É esporte, hein? O Carboneiro? O Vitinho? Vai, Cicinho. Essa aqui você acertava muito, né? Eu sabia essa com maçã. Olha lá. Essa de longe. De 3 pontos. Olha aí. Tem mais o quê? Tem mais que o Inter. Uma cesta só. Agora aqui, essa nota foi Fala demais. de futebol. E essa aqui... É fake. É fake, mas... Passou o Inter. Vai ter mais que o Inter. Agora, pra finalizar. Deixa eu ver. Com chave de ouro, dá uma olhada aí. O que é isso aqui? Quem tem mais que o Inter aqui? Todo mundo, no caso. Botafogo, Remo, Cruzeiro, na frente do Inter. Essa aula foi montada. Eu atendi um paciente, cortou aqui, dei 4 pontos nele. Nossa senhora, já passou o Inter na tabela. O dobro! Já passou o Inter na tabela. Até o Marco Aurélio Cunha, onde vamos parar? Aí eu fiquei com medo, eu tava vindo pra cá, eu fiquei com medo que acabasse a energia, bebendo. Aí eu vi o quê? Uma tomada? Aí. Olha aí, 3. Um Benjamin. Benjamin? É um Benjamin, Tem um jogador Benjamin no E se Inter, você é for bom, mas tá analisar aqui, machucado. olha o que acontece. Olha aqui, atenção. Aqui tem 3. 3 pininhos. Mais 3 aqui, são 6. Meu Deus. Já passou o Inter. Goleou o Inter. Meu Deus, já Meu passou. Deus, e aqui, Mas ó. aí sempre tem uma solução, né? A lanterna. E aqui? Tem uma solução. Aqui é o menino Alisson. Dá uma olhada na aula. Preste atenção aqui, todo mundo. O que tem na cabeça dele? O que o menino Alisson tá fazendo aqui? Por que ele tá aí? Porque ele tem o quê, Chiquito? Um bracinho curto aqui, um bracinho curto aqui e mais um número 1 aqui. Então são 3. E o que acontece? Mais! Acabaram de avisar que vamos para a Vila Belmiro. Será que o Inter chegou? Ixi. Vai, né? Vai o jogo aberto para Santos. Eu espero, Tati, que o Inter chegue na Vila feliz, animado, confiante. Edu de um lado, eu de outro. E tudo sendo preparado para Santos e Internacional pela Série A. Tati Tavares, aquele boa tarde. Bem-vinda ao bolão também, hein? Oi, Renata, muito boa tarde pra você, a todos. Tô de volta no bolão, né? Vamos ver se eu consigo o título esse ano. Vamos falar um pouquinho desse duelo dos desesperados. Mais tarde tem Santos e Internacional aqui na Vila Belmiro. A situação do Peixe é complicada, 14ª posição ali na tabela com 6 pontos, mas o seu Colorado, Renata, é o lanterna com apenas 2 pontos dos 18 possíveis. Então, é um duelo mesmo de desesperados. O técnico Juan Pablo Vojvoda precisando da vitória, porque está muito pressionado no cargo, então um resultado ruim hoje
pode fazer com que ele seja demitido. Falando antes aqui do Inter, né, teve um desfalque de última hora aí, o atacante Kaique com problema na coxa, Benjamin está fora pelo mesmo problema e o Paulinho está suspenso. Pesolano tentando amenizar essa crise aí para acalmar o coração da nossa Renata Fã. Agora o Santos tem Neymar à disposição, né? Ele deve jogar pelos 90 minutos. O Vojvoda está na dúvida se vai manter o esquema com 3 zagueiros ou se vai numa formatação mais tradicional, né? Tem o Lucas Veríssimo podendo fazer a reestreia com a camisa do Santos, já que o Luan Pérez está suspenso. O Vini Lira, lateral esquerdo, está com LCA fora da temporada e o Gabriel Bontempo é dúvida. Teve um probleminha ali na lombar. Vamos ver como que vai armar o time o Vojvoda, né? O Gabigol é a esperança de gols do Peixe. Nos últimos 2 jogos marcou 3 vezes e já tem 7 gols nesta temporada. E o Neymar tentando aí mostrar serviço para o Ancelotti, ajudar o Santos e também mostrar serviço para o técnico da seleção brasileira. Ficou fora da última lista de convocados, mas tem a lista final no dia 19 de maio. É nisso que ele está focando. Inclusive, minutos antes de entrar no ar aqui, o Neymar fez uma publicação de um vídeo. Não consegui assistir tudo, mas vi ali que ele falou que a carreira está chegando ao fim, que não dá para ser cobrado como há 10 anos atrás. Então o Neymar reconhecendo aí essa fase que ele está chegando no fim de carreira, né? Tá querendo recuperar a vaga na seleção e também ajudar o Santos, que está numa situação complicada. Vojvoda, como eu disse, se complicando aí na tabela. O Vojvoda pode ser demitido hoje em caso de um resultado negativo e o seu Inter tentando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, viu, Renata? Nem vou te contar meu palpite no bolão. Que eu tô cansada das migalhas. Eu quero algo mais sustentável. Palpites? Tem palpite! Inter e Santos! Vamos começar com Palmeiras e Botafogo. Vai ficar por último o Inter aí. Ronaldão, você inicia. 3-0 pro Santos. Não, é Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo? É. 3-0 pro Botafogo. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Eita. Sgarbi. Eu ia até palpitar na vitória do Palmeiras, mas o Edu vai ser 0-0 esse jogo. 0-0. Cicinho. Não teve 0-0 ainda. São Paulo continua líder. Não vai precisar nem jogar. 1-0 Botafogo. Ó. Chico Garcia. Vou acertar esse placar, ó. Bem movimentado. 2-2. Eu vou de 2-1 para o Palmeiras, Edu Dracena. Novidade. Olha, essa foi a novidade da rodada. Eu vou de 2-0, Renato, pro Verdão. 2-0. 2-0. Agora nós vamos para o líder do campeonato. O jogo Atlético Mineiro e São Paulo. Edu Dracena. Pela primeira vez torcer pro Atlético Mineiro aqui, né? Então, 1-0 Atlético Mineiro. Que isso, Edu, você não pode fazer isso. Chico Garcia. Vai ser 2-1 para a tropa de Roger Machado. Cícero João. 3-1 para Machado. E aí, Sgarbi? Jogaço, 3-2 São Paulo. Olha que movimentação. Marco Aurélio Cunha. 2-1 São Paulo. Boa, doutor, tamo junto. O meu palpite para este jogo é 1-0 para o São Paulo. Olha. Aí. O meu palpite é 3-0 pro Santos, né? Eu já falei isso aí. Contra o Inter, 3-0. É preto e branco, é alvinegro, mas é o Galo. E vai ter o pá! 2-0 pro Galo. Uia! 2-0 pro Galo. Nossa, então agora nós vamos para o palpite derradeiro dessa quarta-feira. É o último palpite. Ele envolve o Santos de Neymar e o Internacional de Alan Patrick, de Alampa. Eu já colocaria o Alampinha no jogo hoje. Alex. Bom, vamos lá então. Quer começar, Ronaldão? Quer repetir? Então eu tô com medo, porque eu falei 2 vezes 3, né? Se eu fizer mais 3, vai ser 9-0, né? Então, vamos zerar. Hat-trick do Neymar, 3-0 para o Santos. Hat-trick Neymar. Tem mais pontos do que o Inter. 3. Aí ele vai ter mais pontos que o Inter. Que isso, gente. Bebida. Cada um tem que cuidar do seu, eu sempre digo, né? Tá lá embaixo. Marco Aurélio Cunha. 2-2. Por quê? Eita. 1 ponto só, aí vai continuar 3. Vai João fazer gol, Pedro Inter. Sgarbi. O Neymar vai acabar com o jogo hoje, em homenagem ao Boto, meu amigo Astino, 3-1 pro Santos. É o Boto do Flamengo. 3-1. Pô, ficou mandando beijo pro amigo, agora não quer mandar nem beijo pra Renata. A Renata vai ficar sem ponto. Não, é Santista. Pra Maísa você já desistiu. A concorrência é pesada. E aí, Cicinho? Pô, Ronaldo. Gabi, gol.
Ai, 2x0 Santos. Edu. Protege o São Paulo aí dos triquinhos. Edu, você tá do lado de lá, eu sei. Claro. Bora da pena. Não, 1x0 Santos. 1x0 Santos. Olha, ninguém foi de 1x0, 3 pontinhos, tranquilo. Chico Garcia. 1x0 Santos nos primeiros 5 minutos de jogo. No final é 4x1 pro Peixe. E você, Renata, não vai com dia, hein? Isso aqui vai perder. Pois eu agora vou falar no se. Sabe o faz de conta? Sim. Se o mundo fosse legal no futebol, pra mim, seria 2x1 para o Inter. Não, vocês vão tomar gol. Não acredito que vocês vão tomar gol de novo. Seria lindo, mas se for 1x0 pro Inter, tá bom. Se for 3x0, e a gente vai nessa porque o Neto está chegando com os donos da bola. Amanhã tem mais. Inter, por favor, dá uma acalmada neste coração. O professor vai voltar amanhã com essa aula.